Olá pessoal, estamos dando início aqui a mais um podcast Uniara. Quem quiser pode acompanhar os nossos vídeos nas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Hoje vamos fazer um podcast com o professor André Cap, do curso de Educação Física da Uniara. Vamos falar um pouco sobre esporte radical. Professor André, obrigado pela presença. Bom Seja dia. bem-vindo. Satisfação. Então, o que é esporte radical? Como conceituar o esporte radical? Porque assim, essa é uma... Ele vem crescendo nos últimos anos, não é? E parece que tem uma relação entre o urbano e o rural. Existem esportes radicais que são mais urbanos, tem alguns que são mais rural. Como é que é isso? Como é que se define isso? Como é que se pensa o esporte radical como um todo? A relação que ele tem com o lazer? Como é que organiza isso? Acho que é um bom pontapé inicial falar sobre essa questão do que são os esportes ligados ao radical ou à aventura ou esporte na natureza, né? Então tem várias nomenclaturas. Como você disse aí, algumas delas estão ligadas mais aos esportes que as pessoas chamam radicais, ligado ao meio urbano, e outro ao meio ambiente natural. Então, conceitualmente, alguns pesquisadores da área aí na década de 90 e anos 2000, agora século XXI, ampliaram esse debate, né? Então, a galera do skate, do surf, da bicicleta freestyle, eles usam mais esse termo radical, né? Que é você se colocar, você mais o equipamento, ou no caso o parkour só você, né, enquanto praticante, em situações que te levam à vertigem, né? O que é a vertigem? Que a gente conhece como frio na barriga, adrenalina. Então, isso que eu ia te falar. A adrenalina tem um fator fundamental quando você vai discutir o conceito de esporte radical, não é isso? Exatamente. Então, os autores trazem aí na literatura que o esporte, toda modalidade que leva a pessoa a desafiar um risco, né? E aí o conceito de risco é muito importante, porque risco é diferente de perigo. Então, todo esporte radical de aventura, ele tem um componente muito elevado de risco, né? Mas não que seja uma atividade que leve o perigo da pessoa ter um acidente. Então, por isso que a gestão de risco é muito importante nesses esportes. Então, aqui eu trouxe alguns equipamentos específicos de uma modalidade que é classificada como esporte de aventura na natureza, que é o rapel, também é conhecido como cascading, que é descida em alturas, né? Então, na verdade, ele está vinculado a modalidades de técnicas verticais, que inclusive é usado em algumas profissões. Então, às vezes a gente vê aí, a própria Uniara tem uma frente da unidade 2 dela de vidro. Então, para você fazer a limpeza daquela parede de vidro, ou mesmo em edifícios, você usa essa técnica vertical. Exatamente. O pessoal anda pendurado lá, pintando. Então você vai ter todo um equipamento, né? Essa aqui é a cadeirinha, onde vai acoplado aqui o mosquetão com trava e o freio 8. A corda, que é uma corda específica, né? Ela é reconhecida por agências internacionais. Então, esse equipamento aqui, após 5 anos, independente se ela for usada 1, 10 ou 1000 vezes, ela tem que ser descartada. Tem que ser descartada. E o capacete. Por que se usa capacete? Porque em esportes de altura, né, técnicas verticais, você está fazendo, por exemplo, o rapel. O rapel é você descer de alturas, né? E você está lá numa atividade em rocha. Você está sem o capacete, desprende uma pedra, você protege sua cabeça, né? Então, às vezes as pessoas questionam isso, por que eu tenho que usar o capacete? Agora, se você vai fazer uma atividade de técnicas verticais, a escalada indoor, que agora, inclusive, virou modalidade olímpica, né? Explica pra gente o que é essa modalidade indoor. Isso. A indoor é que não vai acontecer no espaço da natureza ou no espaço urbano. O indoor é
Porque aí o mercado foi se apropriando, né? Começou-se É um a espaço criar. criado. Eu crio esse criou espaço. uma parede. Então, por exemplo, vou lá no vertical, shopping, então eu vou lá no shopping, tem um paredão lá. Paredão eu posso com as praticar agarras, né? Com as agarras e tal. E aí, as agarras são chamadas de vias, né? Por isso que elas são coloridas. Cada cor significa um nível. Então, o iniciante ele pode subir por uma agarra de qualquer cor. Aí, se ele quer aumentar o nível dele de dificuldade, depois de um certo tempo de prática, ele vai subir só pelas agarras amarelas, depois só pelas agarras verdes, só pelas agarras vermelhas. Então, aqui no Sesc, por exemplo, a gente tem lá uma parede escalada e também usa esses mesmos equipamentos, né? Então, só retomando um pouquinho, essa questão do conceito radical ou esporte de aventura, tem outro que chama atividade física de aventura na natureza, esporte de aventura na natureza. São debates que foram trazidos pelos praticantes, né, os precursores lá do skate e do surf, e depois a galera do montanhismo, que foi trazendo esse componente, né, da aventura ligado à adrenalina, ligado ao desafio nos esportes da natureza, mas esse desafio de você escalar uma montanha mais alta, com mais dificuldade. Na questão da corrida de aventura, você usar a orientação, que é um elemento fundamental em qualquer corrida de orientação de aventura, que é você se localizar por mapas de relevo, pelo sol, né, pela lua, então pelos pontos cardeais. E aí O pessoal da trilha faz muito exatamente. isso, Então né? aí você vai ter, na corrida de aventura, você tem sempre 3 modalidades. A orientação, que é você se orientar, no máximo com bússola. Você não pode levar um celular que tenha GPS ou um próprio GPS. Então você tem que navegar mesmo com uma bússola ou pelo sol, pela lua, né? E aí os outros podem ter a caminhada ou a corrida. A caminhada seria o trekking e a corrida é correr mesmo navegando. O mountain bike, aí você tem um trecho de corrida, depois você para de correr e pedala. Pode ter as técnicas verticais, que é descer uma cachoeira, ou você fazer uma escalada, que também vai ter lá a via de corda, e a canoagem. Então, e é interessante que essas primeiras práticas mais específicas daquela ligada à natureza são práticas que o ser humano utilizou para sobrevivência e depois foram apropriadas como esporte. Então, o que os nômades faziam? Eles se deslocavam, se orientando pelo sol, pela lua, para poder sobreviver. E usando meios, né? Aí era o trekking. Então, porque, por exemplo, eu vejo hoje muito pessoal usar aquelas... Você vai na praia hoje, o cara usa aquelas... A prancha de stand-up. Aquela prancha de stand-up, isso daí já era uma prática antiga. Exatamente. Aí eles usavam para se locomover. Exatamente. Então, né? o No trekking, oceano e tal. o trekking, aí a canoagem surgiu onde? Eles pegavam os troncos para se localizar quando se deparavam com um lago, com um rio. Então, as primeiras foram... Na verdade, são 3 as primeiras, né? Que a literatura traz para a gente. O trekking, o remo, a canoagem e a pesca submarina, né? Porque aí os caras tinham que mergulhar e pescar com flecha que eles confeccionavam. E aí isso foi se transformando em um esporte, como qualquer esporte, né? Ele surge de uma diversão, de um meio de sobrevivência. E o que é o esporte? São essas atividades institucionalizadas, que têm regras oficiais. E aí nasce a competição. Exatamente. Que aí... Então, assim, como é que é a gente pensar a competição no esporte radical? Por exemplo, vamos fazer aqui então uma competição de montanhismo, por exemplo. Tem 10 participantes, como é que nós vamos, né? E aí o legal é que cada modalidade... Como é que isso foi se transformar em competição? Porque é aleatório, né? O processo. Não sei, assim, do meu ponto de vista, como leigo, assim, falando, né? Então, como é que se organizou isso? É exatamente esse desejo que as pessoas têm de eleger quem é o melhor. Desafio. Né? Mas inicialmente era uma atividade, como eu falei, a caminhada, o trekking lá de sobrevivência. Então aí isso foi se transformando, como agora chegou
nos últimos Jogos Olímpicos, o skate virou um esporte olímpico. Ele já era esporte, já tinha as competições, mas virou olímpico. A escalada esportiva, que ela é indoor porque tem a escalada outdoor, que é feita em rochas, espaço natural, e aí imagina que nem todo mundo tem acesso a esses espaços, né? É difícil você chegar numa rocha que tem as vias, que tem a corda de segurança lá. Então aí o que aconteceu? A indústria cultural se apropria disso e monta uma parede escalada numa academia, num shopping, em clubes. E aí vai tendo competições, se cria uma federação, uma confederação, porque para se tornar esporte você tem que ter uma confederação ou uma federação que vai institucionalizar as regras, o que pode e o que não pode. E a partir daí, então, surge... Existe no Brasil hoje uma federação? Tem, de todos os esportes tem. Você tem a do skate. Cada esporte tem a sua, né? Cada esporte tem a sua. E o skate até então não tinha. E para se tornar olímpico, todos os países começaram a criar suas confederações para poder se organizar os campeonatos ao Comitê Olímpico Internacional e estabelecer parâmetros para decidir quem é que vai representar, né? Mas especificamente, por exemplo, no próprio skate teve um debate aí, né? Tem um grupo que não é adepto porque é interessante você ver a competição do skate, os caras lá estão competindo, mas eles estão torcendo para a pessoa acertar a manobra. Então, para ele, lógico que ele quer ganhar, né, ser o campeão e tal. Mas o fato de o cara que está competindo com ele fazer uma manobra inédita ou acertar uma manobra que eles sabem que é difícil, os caras ficam tão satisfeitos quanto o vencedor. Então, você pega essa questão do skate, tem esse elemento próprio deles, né? Deles estarem ali juntos, independente que ele é seu adversário, mas ali eles estão torcendo mesmo para que a manobra seja efetivada, porque tem um componente estético muito interessante, né? Eu entendo o esporte também como arte, né? Porque a estética da manobra, do próprio futebol, a estética do gol, enfim. Então, mas aí assim, se eu tenho o esporte, se eu tenho uma regra lá e tal colocada, isso não cerceia o indivíduo de estar buscando novas manobras, por exemplo? Não. O cara vai lá, ele treina uma determinada manobra e de repente lá onde ele vai competir, essa manobra não é válida, ele não pode trazer. Então, mas a regra, especificamente no skate, não é em relação à manobra, né? É em relação ao tempo que cada um tem, os obstáculos que ele é obrigado a superar. Então, não tem limitação, restrição nas manobras, mas sim tempo que cada um vai ter para executar, entendeu? O que os árbitros vão observar, que tipo de manobra fez. Então, em relação à criatividade, nada disso é impedido. É como num esporte coletivo. Não dá para você institucionalizar na regra do basquete ou do vôlei ou do futebol qual jogada pode ou não fazer. Você tem regras de quantidade de jogadores, do que é permitido ou não é permitido na condução da bola, mas na criatividade isso não é inibido. Então, nos últimos Jogos Olímpicos, o esporte de aventura ele já vinha, né? O radical, alguns chamam de radical de aventura, já vinham institucionalizando algumas modalidades até para virar uma mercadoria. Então, você já via várias ações sendo apropriadas pela mídia, principalmente pela televisão, e lógico que agora com essas novas mídias aí também, a ponto de chegar aos Jogos Olímpicos. Então, esse ano teve o surf, que foi um brasileiro campeão, o skate, que nós tivemos uma brasileira, uma menina de 14 anos. Muito bem colocada, a Raíssa, né? O menino foi terceiro, se eu não me engano. E a escalada, eles chamam de escalada esportiva. E para o próximo ano, para os próximos Jogos Olímpicos, vai ter, que não é chamado de esporte radical, mas só para apontar que vai ter mais uma modalidade, para vocês entenderem como também o esporte vira mercadoria, porque eles querem as pessoas consumindo, né? Com certeza. Esses equipamentos aqui são de preço muito elevado, então, mas eles querem que tenha um consumo disso. O mountain bike já era, que também é considerado um esporte de aventura, né? O XCO, que é a modalidade que a gente também tem um brasileiro aí, o Avancini, em destaque no cenário internacional, já era, né, na modalidade XCO, que é você corre numa pista, num circuito de 5 a 7 quilômetros e dá de
5 a 7 voltas. E aí agora estão colocando breaking, né? Que é a dança, mas também estão classificando como esporte. Então aí essa própria categorização de esporte aí é um pouco complicada. A gente percebe que tem uma influência muito forte da mídia, do mercado, enfim. Agora eu acho que é interessante a gente também trazer para o debate como democratizar o acesso a essas práticas, que a maioria delas exige o investimento em equipamentos que não são baratos. Se a gente pegar o próprio windsurf, o kitesurf, que é aquilo que a pessoa voa com um paraquedas no mar lá, segura numa pranchinha. Quem pode ter acesso a isso? Então é legal, né, a gente pensar nessas questões. Então, aí você vê, né? A gente estava conversando com o pessoal do ciclismo aqui. O ciclismo é um esporte caríssimo. Também, exatamente. E aí a gente falando, é um dos mais caros aí que tem, né? Mas você tocou num ponto em democracia, enfim, tal. E assim, de que forma que o lazer interferiu na construção dessas práticas? E até que ponto ele foi a mola propulsora no sentido de dizer o seguinte, poxa, eu gosto disso. E eu vou praticar isso. Quer dizer, o lazer teve uma mudança no conceito aí também, né? O lazer hoje. Então, por exemplo, você tinha determinadas áreas rurais que passaram por mudanças e aí o pessoal adaptou para fazer turismo rural. E aí nesse turismo rural tem lá um rapelzinho, tem lá uma tirolesa e tal, né? Até que ponto isso foi fundamental? Porque a gente vê muita gente praticando, muita gente, né, que gosta desses esportes. Como é que você vê isso? Se a gente pensar, assim, bem sinteticamente, no lazer, o que é o lazer? O que as pessoas fazem no seu tempo disponível, né? Fora das suas obrigações. E aí os esportes de aventura, esportes radicais, alguns, né, e eu vejo isso na maioria das práticas esportivas, em todas elas, na verdade. Antes de você se tornar um profissional, você acessou aquela prática de alguma maneira, né? Eu entendo que o lazer, esse tempo disponível, é um momento fundamental para que as pessoas possam experimentar essas diferentes práticas, né? E aí eu estou falando aqui do lazer relacionado aos interesses físicos e esportivos, porque nem todo mundo gosta de se movimentar. Tudo que nós estamos falando aqui, o movimento é fundamental para que ela aconteça. Mas tem pessoas que gostam da leitura, do cinema, do teatro, de ouvir música. Tem pessoas que gostam de várias coisas e conseguem transitar em todas essas. Que eu entendo que é o bacana. Não adianta eu só gostar de pedalar, ou de correr, ou de fazer rapel. Mas é legal também eu acessar as artes, né? A linguagem da música, da dança, do teatro e tal. Então, no curso de Educação Física, eu trabalho também essa disciplina do lazer e discuto essas questões. E aí, especificamente trazendo para o campo da educação física, nós, professores e professoras, temos um baita desafio, principalmente aqueles que trabalham na educação física escolar. Como que eu posso apresentar essas práticas, que inclusive está previsto no currículo agora da educação básica, né, que é chamado de práticas corporais de aventura na natureza ou no espaço urbano. Então, como que eu vou trabalhar uma técnica vertical na escola para apresentar? Eu não vou ter lá todo esse equipamento, mas de alguma forma eu posso adaptar isso. O skate a gente trabalha. Uma atividade muito bacana que também está ligada ao esporte de aventura, esporte radical, é o slackline, que é aquela fita que fica amarrada e você tem que equilibrar. Então isso também dá para trabalhar. O skate dá para trabalhar. Eu não tenho o skate propriamente dito. Mas você pergunta lá para o grupo de alunos e alunos, quem já andou de skate, quem tem skate? Então sempre aparece um outro. Mas você pode improvisar, a gente pode pegar uma cadeira dessa aqui, que tem rodinha, e trabalhar o equilíbrio dela sentado, para ele ter essa sensação, né, do que é deslizar. Então, o skate nada mais é uma modalidade que você desliza em cima de uma prancha. E que, na verdade, o skate foi criado lá na Califórnia pelos surfistas, né? Que quando não tinha onda, o que eles começaram a fazer? Pegavam uma prancha lá velha, colocava uma rodinha embaixo e saía. Para poder se equilibrar. Então, democratizar o acesso a essas práticas corporais de aventura, esse esporte de aventura, perpassa por isso, né? Alguns vai ser inviável para alguns grupos mesmo. É mais ou menos como o tênis. É um esporte até tradicional, convencional, mas quem que tem acesso?
a galera que é sócio de um clube, que tem a quadra, que tem a raquete, e vira e mexe você pega uma pessoa que não é de um grupo social econômico que tem a condição, mas ele foi trabalhar lá num clube e começou a jogar e alguém, de uma certa forma, investiu. Infelizmente, no Brasil ainda faltam políticas públicas que ajudem nesse processo de democratização dessas práticas. Não só dessas, né? Dessas dos esportes de aventura, mais ainda. Mas por que o futebol é o esporte mais praticado? Porque você pode brincar em qualquer lugar. E não necessariamente você precisa de uma bola oficial para jogar. Você pode fazer uma bola de meia. Em algumas modalidades já é mais difícil, né? Como eu te disse. Vou trabalhar com skate, dá para fazer esse improviso. Mas alguns outros não dá. Nenhuma técnica vertical eu posso usar uma corda de amarrar corda de carga de caminhão. Porque ela não segura uma tensão específica, não tem uma capacidade para absorver a tensão que tem de subir e descer nessa corda. Então, percebeu? Então, por isso que eu vejo que os profissionais da área de educação física pensar essas possibilidades de apresentar essas modalidades, né? Então, como eu disse para você, a gente fez a parceria esse ano, o curso de Educação Física da Uniara, com a Fundação Tóquio, o Luciano lá, que tem essa estrutura de arborismo, que é uma outra modalidade de esporte chamada de aventura, que é você andar em topo de árvores, e ali ele simulou, criando pés direitos, em que você trabalha o equilíbrio com a capacete, com a cadeirinha, com o mosquetão conectado a cabos, que você vai andando em diferentes pisos de madeira que estão na horizontal ou na vertical, você vai se equilibrando, aí você sai, passa por uma tirolesa e depois você sobe uma parede escalar. Então, são possibilidades, né? Um equipamento que está aí na cidade e a gente poderia estabelecer parcerias com várias escolas para usar aquele equipamento. Porque também tem isso, muitos equipamentos, às vezes, em muitas áreas, são subutilizados. Então, o simples fato de você estabelecer uma ação em que otimiza o uso desses equipamentos, que você investiu grana pra caramba e lá tem todo o equipamento, já seria uma forma da gente democratizar esse acesso, né? Então, por isso que as políticas públicas, essas ações intersetoriais entre instituições públicas e privadas, instituições corporativas, com fundações, pode criar esse diálogo e permitir esse acesso, né? E os espaços que nós temos aqui em Araraquara, assim, privilegia isso ou não? Por exemplo, o cara fala assim, eu quero fazer, sei lá, um rapel aqui em Araraquara, por exemplo. Qual o espaço público que, de repente, o sujeito poderia ter, que ele poderia usar a fim de praticar isso? O rapel, especificamente, né, pensando nas técnicas verticais, a gente teria mais próximo à escalada. Então, a gente tem o SESC, que você tem uma parede, você tem essa Fundação Toque, que tem uma parede, mas também é possível. Eu conheço algumas pessoas, eu mesmo, a minha inserção nas técnicas verticais foi no rapel com um colega, um amigo de profissão, a gente trabalhava junto, ele tinha o equipamento, a gente ia explorar algumas cachoeiras aí. Mas ele foi um cara que ele foi fazer uma qualificação fora do currículo da universidade, porque a gente é da mesma turma lá da Fundação São Carlos e a gente se formou na década de 90 e não tinha no currículo isso, mas ele gostou, porque ele era do mountain bike, ele começou a pedalar via cachoeira, falou, pô, aí um dia ele viu um cara fazendo rapel, falou, puxa, isso é massa. Aí ele buscou aqui na região um profissional que dava o curso, foi fazer o curso, investiu no equipamento e aí ia explorar a cachoeira por conta própria. Especificamente em algumas modalidades, Araraquara, eu tenho andado por algumas cidades do estado aí, do próprio país, implementando um programa de esporte e lazer do governo federal aí nos anos 2000, e Araraquara tem uma estrutura muito massa. Então, se a gente pensar nos esportes de aventura radical, Araraquara tem lá na Praça Escalamandré Sobrinho, em frente à ferroviária, você tem a pista. Tem a pista de skate, que dá para fazer o skate, dá para fazer o freestyle, que é a moçada que anda de bike também naquelas rampas, o próprio parkour. Então, o parkour é uma modalidade que talvez seja a que mais permita democratização, porque é você fazer alguns movimentos ginásticos, ultrapassar alguns obstáculos urbanos, então um muro, uma parede, uma escada,
um corrimão usando os movimentos do corpo, só você não precisa de um equipamento. Então, Entendi. talvez seja o mais tranquilo para as pessoas, que é o que eu trabalho na escola também, né? Então, eu comecei com o parkour, depois conseguimos o slackline, que é mais tranquilo, aí você leva o skate, o patins, então você consegue fazer algumas atividades que tem essa relação com os esportes radicais, esportes de aventura. Araraquara, no próprio Pinheirinho, também tem uma pista de skate legal. Então, você tem vários locais que possibilitam esse acesso. E o que diferencia Araraquara é que você tem no quadro de profissionais lá da Secretaria de Esportes e Lazer, profissionais que são da educação física, fizeram processo seletivo, estão lá com monitoria do skate. Então, se alguém tiver um filho, então fica aí para a dica, que queira andar de skate e não tem o skate, vai lá na frente da ferroviária, procura a galera lá que tem horários de aula de skate, por exemplo. Então, eu vejo que a Araraquara tem até uma estrutura. Vira e mexe lá, o Pinheirinho é sede de mountain bike. Lá dentro eles fazem um percursinho de mountain bike. Tem uma competição de mountain bike. Tem uma competição. É um circuito interessante. Então, tem algumas ações, mas vai esbarrar nisso, né? Quem quer ter continuidade vai ter que ter investimento. Material, equipamento, né? Equipamento específico. Porque quando a gente começou o papo, eu falei da gestão de risco, né? O que é a gestão de risco? Tem alguns componentes estruturantes da gestão de risco para você evitar que a atividade seja perigosa. É uma atividade de aventura porque ela te traz essa sensação de adrenalina, do de medo, liberdade, do desafio, de liberdade. Mas isso não significa que você vai fazer de qualquer jeito, de qualquer jeito. forma. Né? Então, você assim, tem que ter segurança, na verdade. Eu ponho dois aspectos como fundamental. Você fazer um reconhecimento do espaço. Vou fazer parkour, que é só você ultrapassar um obstáculo, uma mureta, um banco. Antes de eu pular aquela mureta, eu vou ver se ela está firme. Se é onde eu vou cair, está um piso regular ou irregular. Para eu entender como que eu devo cair ali. Vou testar primeiro. Vou fazer uma técnica vertical. Vou lá verificar o espaço. Onde eu posso fazer a ancoragem. O que é a ancoragem? Onde eu vou fazer a amarração dessa corda. E sempre tem que ter um backup. Que se por algum motivo der problema na via principal, tem a outra via. Geralmente a ancoragem é em 3 pontos, né? Você não vai ficar fixo só num ponto. A mesma coisa do slackline. Vou fazer a ancoragem daquela fita, que é uma catraca que você tensiona. Não é num postinho de pare que eu vou conseguir tensionar, porque não tem uma profundidade adequada. Então, a gestão de risco perpassa por isso. Você verificar o espaço, né, e verificar o equipamento. Então, esses dois pontos são fundamentais. Né? Fagner quer fazer uma pergunta? Eu queria partir mais para a parte de água. Raft, tem boia cross, tem o stand-up paddle, a canoagem. Dentro dos esportes olímpicos, a canoagem é o que mais entra dentro desse tipo. Você tem a canoagem olímpica, que é aquela que é feita em raias, que a gente chama de águas paradas, né? E você tem a canoagem em águas brancas, que é aquela que você vai descer numa correnteza que tem pedras e tem as portas. O que são as portas? Aquelas madeiras que ficam penduradas, né? E também é um esporte já olímpico há um tempo. Qual que é o significado daquelas madeiras que a gente chama de portas, né? As verdes é que você vai passar entre elas no sentido a favor da correnteza. E as vermelhas tem que passar no sentido contrário. Então, você tem que passar por ela, dar um giro, remar contra a correnteza e passar, né? Então, aqui na região, a gente tem Brotas, muito conhecido no estado e no próprio Brasil, né, por ser um centro aí da canoagem de Águas Brancas, como também no rafting, né? A equipe Brotas tem 2, 3 equipes que disputam o campeonato mundial de rafting, né? O boia cross também rola aqui. Aqui tem vários hotéis, várias fazendas que tem essa estrutura do rapel, tem a estrutura do arborismo. Então, Brotas está aqui a 100, 120 quilômetros de Araraquara. Pertinho. E é um baita centro dos esportes aí de aventura ou radicais, principalmente por conta do rio, né? Do rio Jacarequipira, que
que tem essa possibilidade e tem, assim, empresas e profissionais qualificados para desenvolver essas ações aí. Em meados dos anos 90, o grupo de escoteiro, eu vou falar de Matão, porque é de onde eu sou, e eu que sei que o pessoal fazia parte, amigos, irmãos, parentes faziam parte, e eles faziam as descidas de boia. Mas aí era boia improvisada. Câmara de ar. Mas aí eles faziam jangadas e desciam no... Então, o esporte de aventura já é, que nem eu falei, meados dos anos 90, o pessoal já vinha, metia a cara e punha um ponto de partida e um de chegada. Então, isso daí não é falando hoje porque tem uma visibilidade maior, mas ele já é bem antigo. Sim, se você pega essas equipes de Brotas, quem são os atletas? Moradores de Brotas, que as empresas de turismo perceberam que eles conheciam do Rio principalmente. E abraçaram. Eles faziam isso no tempo disponível, eles faziam isso como atividade de lazer, desciam de boia, improvisavam um barco. E aí, quando você tem o equipamento específico, essas empresas de turismo que começaram a vender ali esse programa de atividades, contratam essas pessoas e dão treinamento. Aí é importante você oferecer formação para esse profissional, né? Então, por exemplo, qualquer esporte desse tem que seguir as normas da ABNT. Sim. Se você pegar qualquer equipamento, existe uma norma da ABNT especificamente para o rafting. O que o condutor do barco tem que saber? Quais as técnicas ele tem que dominar para conduzir o barco, mas também as técnicas de segurança e de salvamento. Sim. Né? Isso é muito importante. Então, em Brotas, tem 3 ou 4 equipes que já foram campeãs mundiais e são pessoas que começaram lá brincando no rio, porque o rio, para nós aqui que é jogar bola, para muitos lá era brincar no rio. Então, eles conhecem aquilo com a palma da mão. E aí outras pessoas também. E aí era nesse improviso da câmera de ar. E também vai muito do lazer. A pessoa vai lá em Brotas passear, aí tem lá disponível. E vai conhecer. Essa tem atividade. Lá aquela estrutura disponível, atividade, ela vai lá, pratica, fala, poxa, peraí, eu gostei desse negócio, é legal. Vamos lá. Aí o cara começa, né? Eu acho que o grande desafio, Alexandre, é esse, né? Como eu disse para você, é muito mais fácil você brincar com a bola, porque ela é comum. Você pode improvisar uma bola, como você pode improvisar um espaço para brincar com a bola, né? Chutando com o pé, rebatendo com a mão, acertando em algum lugar. Algumas modalidades isso já fica mais restrito. Primeiro que você não tem o espaço específico, aí você não vai ter o acesso ao equipamento. E aí até porque também para você poder praticar, você tem que se deslocar até um determinado ponto. Isso já é um problema. Exatamente. E aí chega lá no ponto, você não tem equipamento de segurança, fala assim, opa, peraí, também não vou fazer. Exatamente. Né? Fica aquela... E aí, por isso que é importante ter esses espaços para a gente bater Então, papo, é exatamente isso. Então, é exatamente isso, por isso que a gente está entrando nesse podcast, por isso que a gente anda falando desses assuntos. Nós falamos do vôlei, natação, handebol, esses esportes, né? E é nesse sentido. E como é que você vê a perspectiva de crescimento disso? Porque assim, isso é um ponto que me preocupa, e as pessoas que vêm aqui, geralmente a gente conversa, né? Hoje você tem a figura lá, o sujeito tem aula de manhã e tarde na escola. Geralmente hoje a educação física é dada do ponto de vista teórico. E a questão é a seguinte, como é que eu vou fazer esse aluno se movimentar? Porque a ideia é criar no sujeito uma ideia de movimento, até para ele poder ter uma qualidade de vida. Então, ou ele vai correr, ou ele vai andar de bike, ou coisa assim. Quer dizer, como é que o sujeito ele vai identificar um esporte que ele gosta, se na realidade essa prática, do ponto de vista escolar, vem sendo diminuída ao longo dos anos, no sentido de você cercear esse aluno. Então, o cara muitas vezes não tem aula de educação física prática, ele tem aula de educação física teórica. Poxa, o único ponto que o cara tem para conhecer um esporte, muitas vezes, é na aula de educação física. Como é que você olha esse cenário? Eu vejo 2 pontos aí, né, que eu entendo como barreiras para permitir que as pessoas se aproximem do movimento e possam ter a oportunidade de conhecer e de alguma forma ter prazer em se movimentar, né?
O primeiro deles é a formação do profissional da educação física. Que formação que é essa que ele tem? Que currículo que é esse que ele teve na sua formação inicial, né, que é no curso de educação física? Ainda nesse ponto estruturante formação, como que é a formação continuada dele? Então, após ele se formar lá, que formação que ele foi buscar para se manter atualizado? Então, eu me formei na década de 90. Eu não tive o componente, a disciplina do currículo do esporte de aventura, mas a minha vivência nessas práticas me despertou interesse. Inclusive, agora na pandemia, eu fiz um curso na UEM, uma pós-graduação, lato sensu, de 360 horas, de práticas corporais de aventura. Então, você está vendo, a formação continuada é importante, né? Para eu entender como eu posso me apropriar dessas práticas e apresentar isso para o público. No meu caso, na educação física escolar, que eu sou professor da Rede Municipal de Ensino, e está previsto as práticas corporais de aventura a partir do 6º ano, e também na minha atuação como professor do curso de educação física, né, no ensino superior. Então, a formação é importante, né? Mas também a questão do reconhecimento da educação física, falando especificamente na área da educação, pela própria escola, né? Então, bacana. Está no currículo previsto educação física. Primeiro, segundo e terceiro ano, 3 aulas semanais. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, 2 aulas semanais. E a nova BNCC retirou a obrigatoriedade da educação física no ensino médio, deixando obrigatório uma aula só semanal. Então, 1 hora, o que você faz? Uma hora aula de 50 minutos na semana com jovens, né? E algumas instituições de ensino médio, a partir do 2º ano do ensino médio, nem oferecem mais essa 1 hora. Então, tem uma briga aí na nossa área, mas por alguns grupos, né? Você tem alguns grupos da área da educação e ensino médio que não tem interesse, porque acha que no ensino médio você tem que focar mesmo no vestibular. Enquanto você tem outras instituições, as públicas, brigando por isso, para ampliar, manter essas 2 horas, ou inclusive ampliar de 2 para 3 horas, porque a gente entende que as práticas corporais, né, e seja os esportes de aventura, seja os esportes convencionais, é importante. O corpo é um só, né, cara? Corpo e mente é uma coisa só, né? Então, não dá pra gente pensar, não, vou preparar para o vestibular, mas e aí? O cara, o movimento também é um momento ali de relações, de você se conhecer melhor. Isso também vai te ajudar no processo lá de escrever uma redação, de fazer uma qualidade de vida. Enfim, exatamente. Saúde. Principalmente então, são dois nessa aspectos, questão, né? Esporte como qualidade de vida nessa e saúde. Nessa questão de um componente importante. E eu vou para além disso, né? A educação física, como língua portuguesa e matemática, o papel dela é educar você para a sua vida. Se você não reconhecer os números e as letras nesses 2 componentes curriculares, língua portuguesa e matemática, como que você vai escrever, interpretar um texto, né? Fazer uma conta? E na educação física é uma coisa, se você não despertar o interesse das pessoas, em ter prazer em se movimentar, a ideia da educação física é assim, formar as pessoas para se movimentar ao longo da vida. Por isso que a educação física não pode trabalhar só os esportes com bola e só os esportes coletivos, porque cada um tem um gosto. Quando você vai lá e amplia, então tem muita gente que adora, fala, nossa, eu achava que andar de skate era difícil, é bacana esse barato de se equilibrar em cima da rodinha. E aí o cara passa a gostar e passa a praticar. Então, é exatamente essa a minha preocupação, porque aí assim, você olha lá o quadro de medalhas nosso na Olimpíada, sempre é um número relativamente baixo, mas é claro, pô. Sujeito, como é que o sujeito vai hoje praticar ou conhecer um determinado tipo de esporte se ele está enfiado dentro de casa ou se ele está com o celular na mão, passa lá 10, 12, 14, 15 ou 20 horas por dia no celular, né? E o sujeito muitas vezes acaba ficando obeso, tem sobrepeso e aí tem pressão alta, quer dizer,
como é que a gente vai trabalhar essas questões, né? E como é que a gente vai desenvolver o esporte tendo isso como parâmetro? Então, pensando nisso, né? A pergunta que você fez, como ampliar esse acesso, eu falei de 2 pontos estruturantes, que é a formação, né? E a estrutura para que o profissional de educação física na escola, o professor de educação física na escola, possa ofertar essa diversidade de práticas. Então, assim, a realidade de Araraquara, a gente tem bola, rede, ótimo, né? Mas tem muitas escolas que às vezes, que não é o caso de Araraquara, mas às vezes algumas escolas estaduais estão mais precarizadas do que as municipais, os espaços para isso, né? Às vezes você tem uma quadra que é descoberta. Como você vai dar aula 2 horas para a turma que tem aula 2 horas da tarde no sol de Araraquara, né? Às vezes só tem a quadra, e aí você tem ao mesmo tempo 3 professores para dar aula. Então perpassa também pela necessidade de você ter as condições estruturais e de equipamento, né? De materiais para poder... Dá para eu adaptar, como eu disse para você, uma cadeira de rodinha e tal, mas você ter acesso a equipamentos específicos, e aí você tem algumas especificidades que são fundamentais, estruturantes para você apresentar aquela oportunidade, ou mesmo estabelecer parcerias com instituições que tenham esses recursos. Então, a formação é fundamental, o professor identificar isso, e brigar entre aspas, lá na escola para que isso aconteça, né? Para que você tenha acesso a esses recursos, para que você possa apresentar essas práticas. E o que você comentou aqui em relação à teorização da educação física, eu vejo que isso é uma limitação que às vezes o profissional tem. Você está previsto num material didático um recurso lá conceitual para você utilizar, não significa que é para você só ficar na sala de aula. Sim, é para você poder fazer essa ponte. A gente chama de prática reflexiva. Eu entender, eu trabalho muito com os meus alunos e alunas, essa questão assim, vamos reconhecer aqui no território da escola que espaço que eu tenho para me movimentar, que espaço público eu tenho para jogar bola, para andar de skate, ou que espaço que eu posso adaptar aqui para isso. Porque, assim, se a gente forma as pessoas para a cidadania, ela vai também entender que a prática esportiva e de lazer é um direito social. Está previsto no artigo 6º, junto com saúde, educação, moradia, transporte, trabalho. Saúde e qualidade de vida. Como um direito social. Só que as pessoas só reivindicam e só pedem, solicitam aquilo que eles entendem importante para eles. Então, olha que desafio que é da educação física, né? Você mostrar para as pessoas a importância do movimento na vida delas, a importância dela ter recursos disponíveis para que ela possa explorar isso, né? Que ela possa experimentar. Então, eu entendo que quanto mais experiência ela puder ter na escola ou num outro espaço que ela frequenta, mas ela pode ter a oportunidade de descobrir algo que traz prazer. Algo que traz prazer a ela. Exatamente, porque para um pode ser jogar basquete, para outro jogar bola, alguns ir na academia, alguns correr, alguns pedalar e alguns fazer o esporte de aventura. Então, se ela tem essa oportunidade, e aí perpassa, por isso que eu falei da formação. Sim. Se eu tive uma formação tradicional que entendi a educação física só como a possibilidade de levar para a escola os esportes com bola, eu estou restringindo a oportunidade dessa pessoa conhecer outras práticas. Dá para trabalhar atletismo, sim, a dança, a luta. Então, e até porque também aí você amplia a perspectiva da pessoa, a pessoa se descobre, poxa, eu fui lá, eu pratiquei o esporte e tal, puto, eu gostei disso aí. E aí o cara vai lá, puto, o cara tem vocação, ele vai participar de um campeonatinho, ele vai lá e ganha, ele fala, pô, peraí. Aonde eu posso, né? Então, quando eu falei formar a pessoa... Eu tenho uma área aí, agora eu posso... Ela, inclusive, aprender, a partir dessa curiosidade, buscar caminhos para que ela possa continuar praticando aquilo. Com certeza. Então, se ela tem uma formação crítica, ela vai buscar caminhos para poder continuar a experimentar essas práticas, né? Enfim, esse é o desafio. E aí eu vejo que a gente... Eu acho que o Alexandre também é professor... Se a gente só pedir para o aluno reproduzir, ele não vai desenvolver essa capacidade de crítica, porque ele só sabe copiar e reproduzir. Se você usa uma estratégia
em que você faz ele pensar e refletir sobre aquilo que ele está experimentando, aí você inverte um pouco, ele passa a entender que ele não precisa ficar esperando acontecer, ele pode criar caminhos, né, para acessar essas experiências. Com certeza. Fagner? Algo que parece comum que a gente vê nas escolas é, às vezes a criança sobe numa árvore. Desce daí, moleque. Exatamente. Ou na escola tem um alambrado por conta da quadra e o menino escala. Desce daí, moleque. É o risco, é o perigo. Mas então, só que esse lance do risco, do perigo, você pode ver essas possibilidades, as possibilidades da criança praticar um... E aí qual que é o nosso papel? Então, eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei o slackline na escola, a diretora foi lá, ficou olhando e tal. E aí, lógico que eu não comecei com o slackline porque eu não tinha. O que eu fiz? A falsa baiana. O que é a falsa baiana? Aquilo que usam no treinamento do exército. Você amarra uma corda embaixo, uma em cima, e você atravessa essa corda segurando. Mas onde eu fui fazer isso? Em 2 árvores, e na verdade era uma árvore e um pé direito de concreto lá da quadra. Porque são pontos seguros. Né? Então, eu faço a escalada com a turminha do 3º ano nessa grade da quadra. Eu amarro uma corda, lógico que nessa altura aqui de 2 metros, ponho o colchonete embaixo, para ele ter a sensação de apoiar o pé na parede, porque geralmente a quadra tem a mureta, um pé direito de ferro e aí você tem o alambrado. Então ele vai subir 1 metro na mureta apoiando e mais 1 metro no alambrado. Mas eu vou fazer isso em qualquer alambrado? Não, vou lá ver se esse alambrado está bem fixado. Sim, percebeu a gestão de risco? Sim. Se não está enferrujado. Então, tem muito isso. Tem criança que a família vai num parque que tem aquela gaiola. Não sobe que você vai cair. Tem o risco de cair? Tem, mas se ele também não experimentar a sensação de subir sozinho, a gente impede e a gente às vezes acaba criando uma barreira para a criança de tanto proteger. Então, temos que possibilitar, sim, dentro dessa característica de segurança, seguindo os aspectos de risco. Vai dar para investir? Não estou dizendo que a escola tem que comprar, não, mas nós da educação física, lá na reunião de planejamento, a hora que chega o recurso, né? Porque tem recurso, né? Como em qualquer lugar tem. É que aí você tem que estar ali atento para isso, né? Para brigar, eu preciso de um tatame para fazer aula de luta, de dança. Não dá para comprar um skate. A gente já comprou raquete de badminton e de tênis para trabalhar os esportes de raquete na escola. Porque essa criança lá da periferia vai jogar tênis e badminton aonde? Se não for na escola, se ela não tiver acesso, é isso. Então, a mesma coisa que, dá para comprar 2 skates? Beleza, dá para ter uma fita de slackline? É como o tênis, você tem o da marca Nike Air Jordan, que custa 2 mil, mas você tem um tênis mais simples também. O skate é a mesma coisa, só para ele experimentar essa possibilidade. Então, é esse papel. A gente também poder otimizar o que você tem ali no próprio espaço. Né? Quer dizer, nessa conversa aqui, né, que nós estamos tendo, esporte radical é uma mescla entre o uso da adrenalina com o máximo de segurança possível e menos risco. É quando você, na verdade, é o sujeito buscar o risco de maneira segura. O risco de maneira segura e colocar a adrenalina dentro de um processo que diz, não, eu posso usar minha adrenalina aqui, mas eu sou seguro, eu estou num ambiente que eu controlo. Exatamente. Um ambiente de controle. Um ambiente de controle. É isso, professor. E se aí você, nesse processo que a gente chama de gestão... Eu sou leigo, tá? Estou conversando com você nesse aqui, mas você fez a leitura, claro, ideal. Né? Nesse processo de gestão de risco, se você observa 2 ou 3 fatores que vai dificultar essa prática, você aborda. Então, quer dizer, eu vou fazer a canoagem, ou eu vou descer de bote no rio, agora no período de chuva. Não dá. Quem que vai fazer isso? Os caras que são lá da cidade. Sim. Que vai fazer isso no rio nível 5. Para iniciante tem que ser no rio nível 1, no máximo nível 2. Que o nível está baixo, as pedras estão transparentes. Então, assim, não adianta eu ir agora em Brotas fazer rafting. Não adianta, porque certo. Você vai pegar a cheia do rio. Eu vou lá fazer rapel.
quer fazer a descida de corda. Eu só tenho uma árvore para fazer o ponto de ancoragem. Eu vou fazer esse rapel? Não, porque está previsto 3 pontos de ancoragem. Além da corda principal, tem que ter a segunda corda. Não adianta eu fazer o rapel só com o instrutor lá de cima. Eu tenho que ter 2, pelo menos, o instrutor de baixo. Por quê? O instrutor de baixo, ele tá orientando a corda. Se o cara que está na descida, na via, correndo a corda no 8, no mosquetão, ele desmaia ou passa mal, o simples fato de você tirar a corda da posição horizontal, vertical, você inclina 2 graus aqui, você já para. O cara pode abrir a mão que ele fica pendurado sem... Então, quer dizer, se você vai fazer o rapel só com o instrutor, já está errado. Não faça que vai dar problema. Né? Então, tá vendo a gestão de risco? Eu vou trabalhar o skate na escola. Eu vou analisar o piso. Tem pedra, tem buraco. Então, não adianta a primeira vez que a criança vai andar no skate, já colocar lá em pé. Vamos começar sentado? Brincar de carrinho? Mostrar onde ele pode segurar ali no skate? Porque você concorda que sentado ele está mais perto do chão? Sim, se ele cair... Você controla o risco. Não, você controla. Mesmo que você caia, você está pertinho do chão. Você já vai começar em pé, você pode cair, torcer você está mais alto, ou bater a cabeça. Ah, não tem o capacete. Então não vamos fazer atividade, vamos tentar 2, 3 capacetes. Percebeu? Então o que é a gestão de risco? É isso, é você fazer análise do espaço, fazer análise do equipamento, fazer análise do conhecimento ou do medo que cada praticante vai ter e respeitar isso, né? O limite de cada um. Então vai ser uma atividade que vai ter esse componente do risco, mas é um risco controlado, como você comentou, vai possibilitar essa adrenalina que dá aquela sensação de vertigem, de medo, mas de maneira controlada. Controlada e sem risco. Uma prática que está muito, e que agora na pandemia ela foi muito utilizada, são as práticas, né, os esportes de aventura na natureza, principalmente o mountain bike. Houve um boom, não só no Brasil, no mundo inteiro, que começou a faltar peça de bicicleta. Então, exatamente. A gente fez um podcast com o pessoal do ciclismo, que por acaso vai ao ar amanhã, vai para o YouTube amanhã, é onde eles falaram mesmo, né, que a pandemia fez um boom na indústria do ciclismo, assim, incomensurável, porque as pessoas ficavam isoladas. No ciclismo você tem uma liberdade um pouco maior. E aí, principalmente para o meio rural, né? Para poder, de uma certa forma, burlar aí as regras que estavam postas, né? De você ficar isolado. Mas o que acontece? Parece que é besteira, né? Mas aqui em Araraquara tem um circuito muito conhecido que é vamos para Bueno de bicicleta. Sim. Qualquer um pode ir. Mas precisa fazer uma gestão de risco. Sim. Assim, eu já pedalo? Eu pedalo de vez em nunca, vou até a padaria. Espera aí, vamos ver quantos quilômetros tem até lá. Isso é fazer gestão de risco. Sim. Eu trabalho com os alunos e as alunas no curso essa questão. Uma simples pedalada também precisa de gestão de risco. Daqui a Bueno, eu preciso levar água? Precisa, né? Porque você vai ter água só lá em Bueno. Precisa pôr capacete? Precisa. Porque às vezes você cai da bicicleta parado. Você está parado, vai pôr o pé no chão. Se você está do lado de uma pedra, tem que pôr o capacete. E ainda a gente vê, eu gosto de pedalar, muitas pessoas fazendo sem o capacete. Né? Então, você conhecer o grupo, dar essas orientações básicas. Não é? A própria questão, a gente fala que daqui a Bueno é estradão de terra. Lógico que você tem algumas matas interessantes ali, que tem um circuito de 5 km de mata, que alguns nem conhecem, passam do lado, mas não sabem que ele tem uma trilha mesmo, né? Que aí você precisa de um pouco mais técnico. Mas às vezes você tem uma passagem com muito areião. Como que é pedalar no areião? Se você entrar no areião, esse guidão virar, você pode cair, bater a cabeça, enfim. Então, para uma simples pedalada também é necessário, especificamente no mountain bike, capacete é fundamental, verificar os freios, a garrafinha d'água, aí tá ok. Então, resistência. E aí você vai... É o que você falou. A ideia do esporte, né, como uma prática de lazer, é você superar seus próprios limites. Né? Então, a coisa de você ir para a competição, ir para a competição para ganhar medalhas,
aí é um outro elemento, né? Eu entendo que a prática esportiva no tempo de lazer, a democratização dessa prática esportiva de qualquer esporte, inclusive dos esportes de aventura radicais, é importante porque se a gente consegue massificar, vai surgir pessoas Sim, melhores. Que na verdade ela tem aptidão para aquilo, ela só não teve oportunidade. Então a Raíssa, por exemplo, é dela, né? 14 anos, e ela teve a oportunidade de andar de skate. E se ela não tivesse tido a oportunidade, ela ia continuar sendo a Raíssa, mas talvez fazendo uma outra coisa que não fosse aparecer. Então, eu vejo a necessidade de políticas públicas, né, de profissionais qualificados, para que as pessoas possam, ao experimentar essas diferentes modalidades, terem as sensações boas, né? Então, e aí é que eu falo, você massifica, você tem mais pessoas participando, e a capacidade de medalhas vem com o número de pessoas que passam a praticar, e aí você, não, poxa, olha, eu vou me dedicar a esse esporte, eu vou fazer... E aí, Alexandre, é um debate, né? A questão do investimento, de como vai se investir. Eu vejo que na área dos esportes, né, das políticas públicas de esporte e lazer, você tem pouco recurso? Tem, mas em tudo é a mesma coisa no orçamento de casa, né? A gente tem um recurso X, mas se a gente usar bem aquele recurso... Cabe no processo. Cabe. Né? O duro é quando você usa de maneira aleatória, sem orientação, aí vai falar, às vezes falta para o que é fundamental. Eu não posso gastar mais do meu orçamento porque eu fico sem alimentação básica. Sim, claro, com certeza. Mas, enfim, são discussões importantes que no curso de educação física, a gente ficar só na prática, às vezes as pessoas vão privilegiar o ensino da técnica em detrimento ao entender porque o grande desafio é como eu chego a essa prática, né? Se eu só falar da técnica, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque eu preciso discutir essas questões de como chegar, como ter essa oportunidade, como qualificar essa experiência que a pessoa com quem eu vou trabalhar. Isso é importante. Com certeza. Perguntar alguma coisa, Fagner? Eu vejo todos as vertentes dos esportes de aventura, a gente ouve falar, é bacana, é legal, mas sei lá, eu tenho um pouco de medo. Como que faz para não ter medo? Como nós conversamos aqui quando você chegou, eu falei que eu não tenho muita coragem, entendeu? O primeiro, o que é ponto fundamental é você respeitar o limite da pessoa. Então, aqui no curso da Uniara, a nossa prática de slackline é aqui na praça... No Jardim da Independência. Aí. Não, aqui na praça Pedro Toledo. Tá. Então, a gente ancora ali a fita. E de um grupo, de uma turma de 50 alunos, você vai ter aí 30% que tem medo. Mas a hora que um garoto ou uma garota, um jovem, vê um outro jovem com as características dele fazendo, já é um encorajamento. Por exemplo, vamos falar especificamente do slackline. Ela não vai subir sozinha. Porque tem criança que já brincou, aquela brincadeira de você andar se equilibrando num risco. Você está próximo do slackline já. Se andar na beira da sarjeta, quem já brincou disso, né? Então, quem brincou disso, quem já anda de bicicleta, vai lá no slackline tranquilo. Aí, aquela pessoa que você percebe que tem... E isso aparece no curso de educação física. Tem um monte de gente que vem fazer educação física, mas tem pouca experiência com práticas corporais. Nós temos o perfil do egresso de educação física hoje, é aquele que frequenta academia. Há 10, 15 anos atrás, era o que praticava esporte. Entendi. Diferentes modalidades. Hoje, a gente tem de 60% a 70% de quem frequenta academia e quer entender essa questão do que ele faz na academia, o que é ser professor, né, para melhorar a resistência, força, questão da estética corporal. E tem muitos desses que não têm essa experiência com outras práticas, é só do movimento controlado, seguro, porque na academia você faz movimentos que você tem total controle. Você tem controle. Então, na hora que vai para a prática de slackline, você tem estratégia. Então, qual que é a primeira? Você vai fazer essa atividade em 3. Você sobe na fita e você vai ter 2 colegas te conduzindo. Na segunda passagem, você faz com um colega só. Aí você dá a dica da passada, como é que é, a posição do pé. Enfim, o grande desafio
por isso que eu falo que a formação é importante, é como você, profissional, vai apresentar isso para o aluno. E assim, olha, percebeu que a pessoa tem muita insegurança, respeita o limite. Não adianta você querer dar um passo à frente, que você pode criar um trauma, uma limitação. Né? Então, esses 2 pontos, né? A formação, como eu falei para vocês, a formação inicial e a formação continuada do profissional, para entender como é possível, quais são as estratégias. Nós que somos professores trabalhamos muito com isso, né? Que é a famosa prática pedagógica, a didática de se dar aula. E buscar espaços, equipamentos que permitam essa experiência. Uma outra prática que é classificada como esporte de aventura é a corrida de orientação. Que é que você se orientar com um mapa. E eu faço isso onde? Eu faço isso nas ruas do bairro da escola. Primeiro eu faço na escola, né? Peço para os alunos andarem para a escola e observarem onde fica a caixa d'água, onde fica a quadra, onde fica a biblioteca. E depois eu vou lá, monto um mapa só com os pontos cardeais. Primeiro você tem que ir para sul para achar... Então ele vai aprender a se localizar e vai entender que a caixa d'água na escola está na posição sul. A biblioteca está na posição leste. E aí depois eu levo eles para uma praça do bairro. Para fazer isso. E a gente fez, eu dou aula aqui no Maria Luísa, aqui num bairro da cidade, e a gente fez isso lá na escola, dividi a sala do 9º ano em 5 grupos, desenhei um mapa na lousa, eles tiraram uma foto, e com os pontos de controle eles tinham que passar. E sabe o que é legal? Quem chegou primeiro lá, né? Porque eles foram competir. Podia formar dupla, quarteto, quinteto. Não foram as pessoas mais rápidas que já praticam esporte, que têm uma aptidão física legal. Foi uma dupla de meninas que sabiam navegar. Então não adianta nada você ser rápido, mas você correr para a referência errada. E aí foi legal, cara. Porque a hora que terminou, elas chegaram no último PC, né? No último ponto de conta. Falou assim, professor, nós somos a primeira. Falei, vocês foram as primeiras. Sério, professor? Sério. Então, você está vendo uma prática que levou duas garotas que não têm tanta aptidão. E aí você já eleva a autoestima. Sim! Eu sou capaz. Exatamente. Aí você cria outros elementos na cabeça do indivíduo. Não, e elas acharam legal. Capaz, elas acharam demais. Então, assim, percebeu? Se eu for pensar, só vou fazer a corrida de orientação se for num espaço natural. Não vou fazer, porque eu estou no espaço urbano. Sim. Mas é possível você adequar para aquela sua realidade. Né? E essa experiência foi muito bacana. Então, você está vendo como apresentar, como você apresentar essas experiências. E é aquilo que a gente falou. É mais ou menos como na alimentação. Né? Se você só comer arroz e feijão e ovo, legal, tem lá os nutrientes necessários. Mas apresentar os outros alimentos, experimenta. Tem muita gente que fala, come um brócolis. Não, você já comeu? Experimenta. Então, a educação física também tem esse papel. Apresenta as práticas. Né? Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa. Então, esse ano de 2022, a experiência que me marcou foi dessa dupla de meninas do 9º ano que não gostam muito dos esportes com bola, mas a hora que chegou nas práticas corporais de aventura se identificaram pra caramba, né? Como outras se identificaram com a luta. Eu levei lá o Muay Thai e elas gostaram do Muay Thai, inclusive descobriram um lugar na cidade que oferece o Muay Thai, que ganhou uma bolsa, não vai precisar pagar a academia. Então, enfim. Aí isso leva a outros elementos, exatamente, leva a outras pontes, né? Tomiyama teve aqui. E ele disse Silvio. Legal. Ele precisou montar um grupo só com as meninas, porque elas começaram a ver as práticas e gostaram. E aí ele tem a equipe mista, mas como a procura era mais menina do que menino, ele precisou montar uma turma só com as meninas, de tanta identificação que elas têm. Poxa, você tocou num outro ponto assim fundamental, que é a questão de gênero, né? Durante muito tempo tinha aquilo, isso é para menino, isso é para menina. E aí nós estamos... o país do futebol, o Brasil, agora que está começando a estruturar o futebol feminino, né, para tentar ter uma igualdade. É isso, cara. Todo mundo pode fazer qualquer coisa. Que
durante muito tempo, se a gente pegar na própria história dos Jogos Olímpicos, muitas modalidades só começou a ser oferecida e ter as disputas no feminino depois. O voleibol foi a única que no mesmo ano começou masculino e feminino. Mas por quê? A rede separava, não tinha contato corporal. Mas é fundamental, qualquer um pode experimentar qualquer coisa, independente se é homem ou mulher, enfim. Isso é muito interessante também, você criar estratégias para isso. Como na dança, os meninos fazerem dança. A dança de salão, a dança clássica, que seria o balé ou o sapateado. E a gente vai trazer alguém aqui para falar só sobre dança. Tem, nós temos aí no curso, vou dar uma dica aí, a professora Renata Pestana, faço convite que ela vai, acho que ela pode contribuir com vocês aí. Legal. E é isso, galera. Pessoal, terminamos aqui esse incrível podcast com o professor André Cap. Professor, prazerzaço recebê-lo aqui, foi um prazer imenso conversar, conhecer um pouco mais desse universo do esporte radical. Para muitos desmistificar o processo, não é? E acho que quando a gente fala sobre isso, a gente desmistifica mais um pouquinho. Eu acredito que tenha sido uma contribuição significativa. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, espero ter contribuído aí com o objetivo do podcast, que é apresentar, especificamente aqui na nossa área da educação física, a possibilidade das pessoas acessarem essas diferentes práticas, Vocês já trouxeram aí colegas de profissão de outras modalidades, de outras práticas, e espero ter contribuído aí no possível acesso das pessoas a essas práticas. Eu sou meio uma pessoa, como pode-se dizer assim, eu gosto muito do movimento, Então, fica a dica aí. Procurem alguma coisa que dá prazer, pedalando, correndo, nadando, jogando basquete, vôlei, futebol. E também, esses esportes aí que às vezes a gente vê como práticas um pouco difícil de acessar, mas é possível amarrar uma corda aí, tentar se equilibrar nela, só verifica os 2 pontos de ancoragem, são seguros, mas vai experimentar sensações aí e espero que a gente tenha um 2023 bacana aí. Legal, professor. Muito obrigado, viu? Valeu. Espero que tenha contribuído aí. Boa, demais, que cara. massa. Valeu demais.